Oi, hoje vou ensinar para vocês a pintar tomate. A gente vai usar umas cores um pouquinho diferentes do que eu uso geralmente, mas o resultado é bom também. Então, para fazer o tomate, a gente vai usar o amarelo pele, vermelho tomate, branco e o verde oliva. Nesse risco eu não tenho folhas, apenas as sépalas do tomate. E depois a gente vai fazer um chão. O pincel, a referência é 410, número 14, que eu vou usar. Vocês podem usar um mais estreito ou outra referência, também não tem problema. A gente vai pegar o amarelo pele, um pincel gordo de tinta. Vamos fazer não bem no centro, um pouquinho mais pro lado, o pele. Preenche bem no meio a fibra do tecido e deixa irregular para fora. Com o pincel ainda sujo, vamos passar na lateral do vermelho. Encostar no pele, ó, só na lateral. Tá um pouquinho gordinho, não muito. Notem que eu passo várias vezes para preencher a fibra. Nesse caso aqui a gente tem que cuidar bem mais, que o vermelho e o pele são tonalidades bem diferentes, uma bem mais escura do que a outra. Então a gente corre mais o risco de manchar. Terminada essa parte, que eu dei toda a volta com o vermelho no pele, eu vou pegar o pincel gordo de tinta no vermelho e vou preencher o resto da minha fruta. Tira bem o excesso, né? Passa várias vezes o pincel por cima. A gente cuida na lateral para não borrar. Passa encostadinho no risco. Um pincel em pezinho. Esse pincel da referência 410, ele facilita esse acabamento na lateral de qualquer desenho, porque as cerdas, elas são bem unidas, né? Então, ajuda muito no acabamento. Quando a gente tem aquele pincel da cerda mais dura, que elas se espalham, fica mais complicadinho. E aqui, assim, eu tenho que completar também. É melhor pegar um pincel mais estreitinho, né? Pra não borrar. Mas como eu trabalho há muitos anos com pincel, ele me obedece um pouco. Às vezes ele também teme e cai em cima da pintura. Depois que eu fiz essa etapa, eu vou lavar bem o meu pincel. Secar bem. Vou pegar o branco esmagadinho no pincel, ó. Botei ali o pincel, esmago um pouquinho e vou colocar em cima do pele. Agora não tenho mais quase tinta, ó, tá bem quase limpinho. Eu vou começar a misturar. Coloco metade da cerda no branco, metade da cerda no vermelho.
Se vocês verem que tá ficando muito cor-de-rosa, dão uma lavadinha no pincel. Porque o branco misturado com o vermelho, ele vai dar um tom de rosa. E a gente quer que fique um pouquinho mais amarelado, por isso tem o pele embaixo. Vamos misturar, girando o pincel dentro da mão. A gente não espalha aqui, vira o pincel e espalha. Vou lavar um pouquinho, secar, ó, girando o pincel dentro da mão. Se eu girar, ó, aqui eu faço assim, daí viro, eu sujo com vermelho lá dentro. Então, eu tenho que só girar ele dentro da mão. Façam esse exercício, ó, façam o exercício girando ele, que vocês vão conseguir trabalhar. Depois que eu misturei bem, eu vou pegar o verde oliva na lateral do pincel e vou fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo da sépala. Nesse desenho aqui, em vez da gente usar o vinho para fazer a sombra, nós vamos usar o verde oliva. O verde oliva é uma cor complementar. O verde é uma cor complementar do vermelho e ele serve bem para fazer a sombra. Só um pouquinho nessa lateral.